Oi, sou Paulo Marchetti e volto com mais um conteúdo a respeito dos lançamentos e dos acontecimentos e curiosidades da semana do dia 26 de julho a 1º de agosto, já entrando no mês de agosto de 2026. E essa semana tem muitos lançamentos bons, clássicos, principalmente os discos que eu separei aqui para mostrar. Eles são, basicamente, tem muito disco dos anos 80, da década de 80, e já vou abrir aqui, dividir a tela aqui, e já começar com este baita lançamento que aconteceu em 1970. É o terceiro disco de uma trilogia do Ronnie Von, que ele dedicou ao rock psicodélico. Ele que nunca tomou droga, ele que nunca teve experiências com, com com drogas psicodélicas e nada disso. Ele foi um pioneiro no rock psicodélico. E esse disco, o Máquina Voadora, foi o terceiro que fecha essa trilogia dele, que muito bem sucedida. Os três discos muito bons. Inclusive, eu botei aqui a contracapa também. Essa é a capa e esta é a contracapa, que é maravilhosa, né? Como eu sempre digo, os, o design das capas do rock brasileiro, já desde o início dos anos 50, principalmente dos anos 60, são muito interessantes e tem capas muito legais, inclusive daquele começo, 1960, 1961, 62, tem capas que você pega e fala, cara, peraí, eu tô aqui, essa capa é do B-52, essa capa aqui é, é New Wave, é dos anos 80, da cena alternativa, e esse é um exemplo maravilhoso, e nesse disco tem a música título, né, a Máquina Voadora, tem Verão Nos Chama, Viva o Chopp Escuro, e, e ele faz parte, como eu falei, dessa trilogia, que o primeiro foi o Ronnie Von, e o segundo é um longo título que é A Misteriosa Luta do Reino de Para Sempre contra o Império do Nunca Mais. O Para Sempre é tudo junto. É só procurar e conhecer esses trabalhos dele que valem muito a pena e são de suma importância para o nosso rock, até pelo pioneirismo, como eu falei, dessa coisa do rock psicodélico. Claro que tinha o Mutantes e tinha outros artistas já nessa virada dos anos 60 para os anos 70, mas quando se fala de rock psicodélico, vem esses dois nomes na cabeça primeiro, os Mutantes e o Ronnie Von. E então, e também, como eu sempre digo, eu mostrar esses lançamentos e comentar um pouco sobre eles é uma forma de provocar você a conhecer esses discos, ir atrás e resgatar a nossa memória e deixá-la viva, principalmente para quem toca, para quem tem banda, são ótimas referências para escutar, de repente até tirar uma música desses trabalhos todos que eu mostro aqui, para colocar no repertório, fazer uma nova releitura desse som, porque o Brasil, infelizmente, os artistas brasileiros, infelizmente, eles pecam também por ajudar nesse esquecimento da nossa memória, em vez Tem tanta música boa que foi gravada, por exemplo, na Jovem Guarda, na década de 60, até mesmo no início, na primeira geração pré-Jovem Guarda, tem tantas músicas autorais legais que poderiam ser resgatadas e gravadas, como o Kid de Abelha fez com Adivinhão, que é do Baby Santiago. Vale muito a pena, e assim, e traz. Quando o fã escuta essas músicas, ele vai atrás da referência dos álbuns e mantém a memória viva. Isso os artistas gringos fazem com excelência. Eu, por exemplo, conheci melhor o The Who quando escutei Substitute, dos Sex Pistols. Eu dei mais atenção para soul music quando eu passei a escutar melhor o The Jam, e também resgatava músicas desse gênero, da soul music, e, enfim, e tantos outros exemplos. E o Brasil, infelizmente, ele
deixa para trás, esquece, exatamente porque a gente não tem essa, como que eu posso falar, esse carinho com a nossa memória. Então fica aqui a dica para se escutar não só a Máquina Voadora, mas esses três álbuns dessa fase do Ronnie Von, que são muito boa. Esse aqui é o primeiro lançamento, primeiro álbum do Erva Doce, que na verdade, é um all-star, é um timaço. A formação do Erva Doce são músicos que já vinham dos anos 70, e aí eles se juntaram para fazer o Erva Doce que abriu para o Kiss no Maracanã, em 83, quando o Kiss veio para o Brasil pela primeira vez. Eu tive a oportunidade de assistir um show do Erva Doce em Brasília, num, não lembro nem que clube que era, mas era um lugar menor, era um clube, era no salão de festas de um clube social lá de Brasília, e foi bem legal o show. Esse disco aí tem Não Faz Sentido, Erva Venenosa, que foi a música de trabalho, que é uma versão, uma música gringa, que foi o Rossini Pinto que fez, e ela já tinha sido gravada nos anos 60. Tem Volta Meu Bem, que é maravilhosa. Esse trabalho inteiro, esse álbum inteiro, eu acho muito bom. Volta e meia eu escuto, resgato, não só este, mas os outros discos do Erva Doce, que valem a pena também. E assim, a formação é Marcelo Susequinde, que se tornou um baita de um produtor de renome, gravou, pô, tantos discos, tantos artistas. Mais recentemente, posso citar o Capital Inicial, por exemplo, ele trabalhou em vários lançamentos do Capital, mas enfim, Renato Ladeira, que veio dos anos 70, Bolha, tocou no Bicho da Seda, e depois se tornou produtor, e infelizmente já nos deixou, o saudoso Renato Ladeira, enfim, o Roberto Lee também, que já nos deixou, e o Paul de Castro também, que já fez a sua passagem, já desencarnou. E então fica aqui a lembrança desse ótimo trabalho do Erva Doce. Esse aqui marcou muito os anos 80. Ronaldo foi para a guerra, o único lançamento do Lobão e os Ronaldos, que era um grupo, apesar de ser Lobão e os Ronaldos, era tratado como um grupo, inclusive por eles mesmos. Tinha a Alice Pink Punk, que saiu da Gangue 90 e foi tocar com os Ronaldos. Me Chama, por exemplo, foi baseado na Alice Pink Punk, que estava na Holanda na época. O Lobão estava no Rio. Ele mesmo conta essa história. Eu vi em alguma entrevista dele que ele estava com saudades dela, tudo, e aí ele compôs Me Chama. Tem Corações Psicodélicos, que tocou muito, é um hit importantíssimo para os anos 80, que tem também, entre as parcerias da composição, tem o Júlio Barroso. Tem Não Estou Entendendo, que é maravilhoso, como eu falei, Me Chama, Tua Toa Tóquio. Esse disco inteiro é maravilhoso. Tem Doutor Raimundo. O Doutor Raimundo tem duas músicas que foram censuradas nesse álbum na época. Não chegou a ser proibida a venda desse álbum, se eu não me engano, que eu me lembre. Eu comprei, logo que saiu, eu lembro que de Brasília eu fui na loja, comprei o álbum, escutava muito e achava muito bom. E tem a participação do Luiz Paulo Simas, né, na música Rio do Delírio, o Simas que fez parte do Módulo 1000 e também fez parte do Vimana, que era a banda que o Lobão também fazia parte nos anos 70. O Vimana tinha o Lulu Santos, tinha o Hit, e tinha outros, o Lobão, o Simas e outros integrantes. Ele participou dessa faixa, tocando sintetizador e tal. E esse uma das referências. O Ronaldo Foi para a Guerra é uma das referências dos anos 80, é um dos principais lançamentos dessa década, e fez, assim como o RPM fez um grande sucesso nesse período, o Lobão também
Da mesma forma, como o Ronaldo foi para a guerra, arrebentou, tocou nas rádios e passou a ser conhecido nacionalmente. Então é muito importante, é um clássico absoluto dos anos 80, assim como esse primeiro álbum do Capital Inicial, que tem música urbana, que foi a primeira música de trabalho, Cavalheiros, que eu adoro, Tudo Mal, Fátima, Veraneio Vascaína. Essa foto da capa foi feita pelo Ico Ouro Preto, irmão do Dinho, que foi guitarrista do Aborto Elétrico, junto com o Renato Russo e o Felemos, primeira banda de punk rock de Brasília. O Ico chegou a tocar na Legião Urbana, mas depois saiu fora, porque ele gostava mesmo, era fotografia, tudo. Então ele não gostava de palco, ele não gostava de ficar ali na frente, de aparecer, sabe? Então ele pulou fora da Legião logo no início do grupo. Se eu não me engano, o show do Festival da BO em Brasília foi o show que ele desistiu, que ele não quis tocar, e aí o Dado entrou, e, e aí o Ico seguiu a carreira dele de fotógrafo e fez essa capa maravilhosa, que é um reflexo, né, na verdade, no é reflexo do grupo, em um lago que tem no Museu do Ipiranga. E esse disco ele ficou marcado porque depois que ele estava já à venda, ele foi proibido a venda para menores de 18 anos por conta de Veraneio Vascaína e também por Fátima. E aí o disco que estava liberando as 70 não, perdão, as 30 mil cópias, mais ou menos, entre 20 e 30 mil cópias, de uma hora para outra foi para 250 mil cópias, porque, claro, tudo que é proibido é melhor. Então, e a gravação não é muito boa, eu já vi, inclusive, o Flávio, eles mesmos falando disso, porque o produtor, ele não era não conhecia rock, o profissional que fez a produção desse disco, ele não tinha conhecimento de guitarra distorcida, desse universo do rock. Então, infelizmente, a qualidade da gravação, o repertório é maravilhoso, é o que eu sempre falo, tem que separar a qualidade do disco com a qualidade do repertório. Os discos dos anos 80 são ótimos em relação ao repertório. Você pega o primeiro do Titãs, é maravilhoso, mas a qualidade da gravação é péssima. Então tem que saber separar isso, e isso acontece exatamente nesse disco do Capital. Mas, se eu não me engano, no YouTube, se você procurar legal, eu não sei como, não sei o que colocar no campo de busca, mas tem uma apresentação do Capital Inicial, agora nos anos 2000, tocando o primeiro disco inteiro, agora, atualmente. Então vale a pena ir atrás dessa apresentação. Foi uma apresentação em estúdio, dentro de um programa, eu não lembro muito bem a história dessa apresentação, mas existe. Eu assisti no YouTube, achei bem legal e vale muito a pena. E é o início do Capital Inicial, da história do Capital Inicial, e foi também muito bem abraçado pelo público, este trabalho. De 86, tanto esse é de 86, o Lobão eu não falei, foi de 84, o Erva Doce é de 82. E o Ronivon foi de 70. Então, o primeiro do Erva Doce que eu falei, de 1982, o Lobão, que lançou no finalzinho de julho de 84, o Capital Inicial em 86, e este trabalho do Muzak também é de 86, faz parte de um pacote da EMI, que fez uma série de mini LPs, tanto que tem ali um selinho no alto da capa. Plebe Rude, Muzak, Zero e um outro grupo chamado Lado B lançaram discos nesse formato mini LP, que eram 6, 7 faixas. E este álbum do Muzak, eu gosto muito de Muzak que voltou agora, tem feito alguns shows, lançou algumas músicas novas, também excelentes, como é esse disco inteiro. Ele foi produzido pelo Kiko Zambianchi, que na época era artista da EMI, o Kiko. Ele tem a participação do Binga, meu chapa, meu amigo, Paulo Tchekolo, que tocava no Escova e a Máfia.
ele também participa tocando teclado, né, neste baita trabalho do Muzak, que tem Onde Estou, que é uma composição do Ciro Pessoa com o Nazi, o Ciro Pessoa que foi um dos fundadores do Titãs, depois formou o Cabine C, entre outros projetos musicais, e o Nazi, claro, o vocalista do Ira, e tem Longe Demais, Pés no Vazio, enfim, acho que são 6 músicas e 6 baita sons de primeira qualidade. Para quem gosta do rock alternativo, Muzak é uma ótima pedida. Esse foi uma febre do, do, dos anos 80, RPM, não tem nem muito o que falar, Rádio Pirata ao vivo, foi lançado em 86 também, foi, foi o show, é um dos shows que faziam parte do lançamento do primeiro álbum, e tem 2 regravações, London London e Flores Astrais, London London do Caetano Veloso, Flores Astrais dos Secos e Molhados, e o que mais tocou foi London London, que foi a música de trabalho deste álbum. E a curiosidade dele é que ele vendeu tanto, acho que chegou às 3 milhões de cópias. Só que, assim, essa coisa de vendagem, número exato, a gente nunca sabe, porque vem da gravadora, a gente nunca sabe se é um número verdadeiro ou não, mas vendeu por volta de 3 milhões de discos. E a curiosidade é que todas as lojas todas as fábricas de vinil, chegou uma época que pararam para só rodar o RPM, este álbum, o Rádio Pirata. Muitas gravadoras tiveram que mudar o cronograma de lançamento de outros artistas, mesmo artistas populares de samba e de outros gêneros, MPB e de outros gêneros, para só fazer produzir o Rádio Pirata. Inclusive, tem um álbum que eu já falei dele aqui, se eu não me engano, que é o Akira S e as Garotas que Erraram, que é um lançamento da Baratos Afins. Este primeiro e único álbum do Akira S, ele tem uma capa, ele não tem contracapa, ele só tem a capa da frente exatamente porque ele ficou na fila esperando para ser produzido na fábrica que a Baratos Afins costumava trabalhar, e demorou meses, quase um ano para ser feito, até que o Calanca conseguiu, só que não tinha matéria-prima. Então eles falaram, bom, não tem matéria-prima para fazer a contracapa, então vamos fazer só a capa, o encarte, o disco, e a gente põe. Então, assim, tem histórias desse tipo que foram causadas por conta do Rádio Pirata, e também é um grande clássico. Eu não sou nada fã do RPM, não gosto do RPM, mas é um dos grandes clássicos dos anos 80. Não tem como você falar do rock brasileiro sem falar tanto do Ronaldo Foi Pra Guerra quanto do Rádio Pirata. Este é o Sob Sol de Parador, o último trabalho do Lobão, é de 89, na década de 80, tem Quem Quer Votar, Essa Noite Não, Sexy Sua, que é uma música do Arnaldo Batista, na época que ele tocava com o Patrulha do Espaço, nos anos 70, que foi a música de trabalho desse disco, e a produção é do Liminha. Se eu não me engano, esse disco, posso estar errado, mas se eu não me engano, esse disco foi gravado fora do Brasil, em Los Angeles. Dando sequência, ainda em 89, Biquíni Cavadão lançou este trabalho chamado Zé, que tem Bem-vindo ao Mundo Adulto, Teoria, Samba de Branco, e foi produzido pelo Carlos Beni, que ele era ex-baterista do Kid Abelha e que era o produtor do Biquíni Cavadão. Ele produziu, não sei dizer se todos, mas a maioria dos álbuns do Biquíni Cavadão foram produzidos pelo Beni. E o Biquíni Cavadão, ele tem... Eu já assisti vários shows do Biquíni, e é recheado de hits, é um show divertidíssimo. Gosto muito do Biquíni. Conheci o Bruno na época que eu ainda trabalhava na MTV. A gente trocou uma ideia uma certa vez. Ele me contou que ele comprou o Diário da Turma, a primeira edição do Diário da Turma, né?
E ele me disse que leu o livro em 2 dias. Muito legal. O Bruno, cara, uma vez o Escola de Escândalo foi tocar no Rio, no Circo Voador, Escola de Escândalo, banda de Brasília que participou da coletânea Rumores, tudo. E o Bruno conhecia, o Escola de Escândalo conhecia o Rumores e tudo. E o Bernardo se atrasou para esse show, porque eles foram todos de ônibus de Brasília para o Rio de Janeiro. O Bernardo se atrasou, ele chegou assim na primeira ou na segunda música do Escola de Escândalo, já no Circo Voador, tocando para a galera tudo. E quem substituiu o Bernardo na primeira, segunda música foi exatamente o Bruno, cantando Luzes e Complexos, que foram as 2 músicas que foram gravadas pela Escola de Escândalo na coletânea Rumores. Então ele tem uma ligação bastante forte com o pessoal de Brasília. O Herbert Viana, que foi que sugeriu esse nome, Biquíni Cavadão, tem toda uma história aí por trás. Falei do Muzak, de rock alternativo. Este é um baita disco, é o segundo trabalho do Violeta de Outono, também lançado em 89. Tem aqui agora, outra manhã, Ilhas, é um baita disco também, é um baita trabalho. Tem o Fábio Golfetti, que fez parte da primeira formação do Zero, outros integrantes também, e é um trabalho muito bacana esse do Violeta de Outono. Todos os discos do Violeta de Outono são muito bons. Volta e meia, a banda se apresenta ainda hoje, faz alguns shows e tudo. E para quem gosta de rock alternativo, também fica essa dica do Em Toda Parte, lançado em 89, segundo trabalho do Violeta de Outono. Aí eu pulo para 98, já a década de 90. Este é o segundo trabalho do Graforré Filarmônica, grupo de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Chapinhas de Ouro, que tem Pensando Nela, que é uma versão de Rossini Pinto, é uma música da Jovem Guarda. Eu, que fez muito sucesso, Misto Quente e tantas outras músicas. Assim como o Graforré Filarmônica, o TNT, Cascaveletes, tudo, eles eram muito influenciados pela Jovem Guarda, então tinha essa sonoridade sessentista, bem bacana. O que eu sempre falo. Esse é um bom exemplo, o Graforré Filarmônica e o TNT, o Cascaveletes, de resgate de sonoridade, o Júpiter Maçã, de resgate das sonoridades do rock brasileiro dos anos 60. Isso é muito legal. É o que falta hoje, inclusive para as bandas atuais que andam meio perdidas. Aí eu já fiz vídeo sobre a qualidade atual do rock brasileiro, que não anda nada boa, muito limitada nas referências, muito limitada nas letras, na sonoridade, nos timbres, nas composições. Enfim, hoje o rock feito hoje aqui no Brasil é muito pobre, e eu não tenho nenhuma vergonha de falar isso, nem nada. É realmente triste de se escutar o rock hoje. Claro que um ou outro nome foge à regra, mas no geral tá triste, tá bem triste. E para finalizar essa lista de lançamentos dessa semana de 26 de julho a 1º de agosto, tem este único trabalho do Revolucionários, que foi uma banda que o Champignon formou depois que saiu do Charlie Brown Jr. Tem Como Num Sonho Perfeito, Face da Humanidade, Fé Sem Entidades, a própria música Revolucionários. E só que não durou muito, não foi muito para frente, não fez muito estardalhaço este lançamento do Revolucionários. E eu vou aqui para as curiosidades da semana. Deixa eu até colocar a cola aqui, que, como eu sempre digo, esses vídeos que eu faço dos lançamentos de curiosidades é baseado no meu próprio livro, Calendário do Rock Brasileiro, o único calendário da literatura brasileira. Se você quiser saber mais sobre o livro, é só me mandar e-mail, que está na descrição deste vídeo. E no dia 27 de julho de 85, Cazuza fez em São Paulo seu último show como vocalista do Barão Vermelho. A última música gravada por ele, ainda no Barão, foi Eu Queria Ter Uma Bomba, que
que na época, equivocadamente, algumas rádios anunciavam como sendo já a música do trabalho solo do Cazuza, mas não era. Essa apresentação aconteceu no dia 27 de julho de 85 e no dia 29, 2 dias depois, aí sim o Cazuza anunciou para a imprensa que ele tinha saído do Barão. Foi também em 85, foi 85, no dia 29 de, de, de julho de 85, que a Blitz fez o primeiro de 3 shows em Moscou, no estádio de esportes do Dínamo. O show fez parte do 12º Festival Mundial da Juventude. Estavam presentes 4.000 pessoas. É curioso porque Moscou, na época, em 85, ainda existia a União Soviética, e volta e meia, o Engenheiros do Havaí também chegou a tocar nesse festival, mas numa outra época, num outro ano. Então fica aqui essa curiosidade também dessas apresentações do, da Blitz em Moscou. O Paralamas do Sucesso, é esse mesmo, O Paralamas do Sucesso estreou na casa de shows Canecão. Quando um artista chegava ao Canecão, quando um artista fazia show no Canecão, é porque ele já era grande. O Canecão era um palco para artistas já gigantes, muito conhecidos, que estavam bem. E foi em 30 de julho de 86 que o Paralamas estreou finalmente no Canecão. Na ocasião, era a turnê do Selvagem, né, o terceiro lançamento do Paralamas. No camarim, após o show, o grupo recebeu o disco de platina, que era 250 mil cópias vendidas, pelas já 350 mil cópias. Ou seja, já nessa época o Selvagem tinha vendido 350 mil cópias e aí a gravadora aproveitou para dar o disco de platina para essa ocasião do show no Canecão, para dar para o Paralamas o disco de platina. Estavam presentes no camarim os integrantes do grupo Legião Urbana, a cantora Dulce Quental, os atores Mário Gomes e Fernanda Torres, entre outros amigos e amigas. Em 30 de julho de 88, Nivaldo Alves Horas, o Simbas, ex-vocalista do Casa das Máquinas e Tutti Frutti e Inteligência, foi preso em flagrante pela polícia consumindo cocaína em seu apartamento junto com amigos. O Simbas, ele é envolvido num triste episódio que eu ainda vou falar dele aqui, que foi a morte de um cameraman da TV Cultura, da TV da Record, perdão, que aconteceu porque ele tomou uma briga que teve. Depois eu vou entrar melhor nesse fato que o Casa das Máquinas discutiu, chegando na TV Record, discutiu com o pessoal lá, e aí saíram na mão com esse cameraman, bateram tanto nele, estavam usando plataforma, bateram tanto nele, ele foi embora para casa, teve hemorragia interna e morreu, e ninguém foi preso. Triste isso, bem triste. E aí eu pulo já para agosto, tem 3 aqui, curiosidades legais. Em agosto de 1960, exatamente 1960, a jornalista Janete Adib lançou a Revista do Rock, publicação mensal que durou por quase 15 anos. Janete trabalhou durante toda a década de 50 com revistas musicais que publicavam letras e fotos de artistas. Ao perceber o aumento do interesse dos adolescentes pelo rock, principalmente a partir de 58, ela então propôs a criação da Revista do Rock, que durou, como eu disse aqui, até 75. E foi exatamente isso que aconteceu. Toda vez que saía essas revistas que tinham letra e fotos de artista, Elvis, Chuck Berry, isso aqui, toda vez que tinha alguma coisa de rock no meio tinha uma letra de rock no meio de tantas outras, de bolero, de outros artistas, Frank Sinatra, essas coisas todas que eram dos anos 50, a revista terminava rápido, assim, de um dia para o outro, todo mundo comprava, porque era rock. E aí ela percebeu que esse aumento de vendas
só por causa de uma ou duas letras de rock, e aí ela propôs para o chefe dela, pô, vamos fazer uma revista do rock que vai vender, que tal, e isso, de fato, a revista do rock, ela se tornou referência para toda essa geração 60. Então fica aqui o registro dessa importante revista, já pioneira, né, nesse segmento rock dentro do Brasil. Também em 82, em agosto de 82, surgiu em Brasília Legião Urbana, formada inicialmente por Renato Russo, que era vocal e baixo, Marcelo Bonfá, bateria, Paraná, guitarra, e o Paulista, que era teclado, Paulo Paulista, que era tecladista. Só que essa formação durou pouco, foi rápida, e em 82 também foi quando acabou o aborto elétrico, surgiu o Capital Inicial, e está aí então essa data muito importante, que é o surgimento da Legião Urbana em agosto de 82. E para terminar as novidades, também a respeito do rock alternativo, foi em agosto de 85, entre agosto e novembro, foi gravada a coletânea independente Não São Paulo, lançada pela Baratos Afins, com Akira S. e As Garotas que Erraram, Muzak, Chance e Ness. O álbum foi lançado em dezembro do mesmo ano. O Não São Paulo, assim como Rumores, o Rock Grande do Sul, são coletâneas que se tornaram referência para esse momento do rock brasileiro. Então tá aí essas curiosidades da semana, e se você quiser saber mais sobre esses discos, mais sobre esses artistas todos, eu já gravei mais de 40 vídeos sobre todas as fases do rock brasileiro. É só procurar na playlist Rock Brasileiro e Suas Histórias, que está o link está na descrição deste vídeo. Se você quiser também, como eu falei, saber mais um pouco sobre o calendário do rock brasileiro, é só me mandar e-mail. É um lançamento completamente independente, foram poucos exemplares que eu produzi, e eu vendo por e-mail, porque não coloquei em nenhuma loja física, não achei parceria nem nada. Então, são pouquíssimas as pessoas que têm este trabalho, que são 1.850 datas, mais ou menos, a respeito do rock brasileiro. E, mais uma vez, lembro que eu mostro esses lançamentos, falo dessas curiosidades para resgatar a nossa memória, para deixá-la, mantê-la viva, e para provocar você a ser proativo, proativa, em procurar esses trabalhos, em procurar esses discos, esses artistas, e saber mais deles. Aqui eu falo assim de uma forma muito por cima, mas no YouTube e podcasts e outros canais, redes sociais, sites, tem mais curiosidades, tem mais documentários e tudo. Vale a pena ir atrás e resgatar todos esses trabalhos, certo? Então, a gente se vê num próximo vídeo. Agradeço, espero que você tenha gostado do conteúdo dessa semana. A gente se vê num próximo vídeo. Mais uma vez, agradeço a companhia até agora. Um beijo e um abraço. Valeu.